Nem todo colapso é trágico. Alguns chegam rindo. Aquilo que você chamava de verdade escorrega por um detalhe ridículo. Não porque era falso, mas porque já não conseguia mais se mover. Esse é o território do trickster, onde o sagrado cai, não em chamas, mas em gargalhadas. O trickster não chega como mestre, nem como salvador. Ele não anuncia propósito, não pede permissão e não respeita aquilo que você jurava ser sagrado. Ele entra rindo onde tudo era sério demais. Tropeça onde havia ordem. Confunde onde havia certeza. O trickster é o arquétipo do bufão, do caótico, do enganador sagrado. Ele não cria o caos. Ele revela o caos que já estava escondido sob estruturas rígidas demais para continuar vivas. Na psicologia profunda, o trickster surge quando a consciência se fixa, quando o ego transforma verdades provisórias em dogmas, quando a vida é reduzida a fórmulas, identidades fechadas, narrativas intocáveis. O inconsciente, incapaz de romper isso pela via direta, envia o trickster, e ele nunca chega de forma elegante. O trickster aparece como erro, como absurdo, como coincidência cruel. Um plano cuidadosamente construído desmorona por um detalhe ridículo. Uma identidade sólida é desmontada por uma situação humilhante. Aquilo que parecia destino se revela farsa. No mito, ele surge como Loki, Hermes, Exu, Coiote. Figuras que mentem, pregam peças, quebram regras, cruzam fronteiras. Não são malignos no sentido moral. São amorais no sentido arquetípico. O trickster não pergunta se algo é bom ou ruim. Ele pergunta se algo está vivo. Quando não está, ele destrói. E o faz rindo. Porque o riso é sua linguagem. Um riso que não consola, não explica, não justifica. Um riso que desmonta. Na vida psíquica, o trickster surge quando estruturas internas se tornam rígidas demais. Quando o ego acredita que finalmente entendeu tudo. Quando uma crença espiritual vira identidade. Quando um papel social vira prisão. Quando uma narrativa pessoal se torna inquestionável. O inconsciente não confronta isso com argumentos. Ele cria situações. Situações absurdas, constrangedoras, caóticas. Algo dá errado de forma quase cômica. Algo escapa do controle justamente no ponto em que o controle era absoluto. O trickster age como sabotador sagrado. Ele não destrói por ódio, ele destrói por necessidade simbólica. Onde não há flexibilidade, ele cria rachaduras. Onde não há espaço para o inesperado, ele impõe o imprevisível. Às vezes, o trickster aparece de forma banal. Um e-mail enviado para a pessoa errada, um comentário feito no grupo errado, um esquecimento pequeno que desmonta uma imagem construída por anos. Nada grandioso, nada trágico, apenas o detalhe certo, no lugar errado, no momento exato. O tipo de coisa que, se vista de fora, provoca riso, mas, para o ego, é devastadora. Porque não há vilão, não há injustiça épica, só a sensação desconfortável de que algo acabou de rachar. O sofrimento causado pelo trickster é peculiar. Não é trágico no sentido clássico, é humilhante, é desconcertante. É como cair no meio de uma apresentação solene, como ser desmascarado por um detalhe ridículo. O ego sofre porque perde dignidade, controle, imagem. Aquilo que era levado muito a sério se revela frágil. O inconsciente parece zombar e, de certo modo, zomba mesmo, mas não da pessoa, da identificação excessiva. O sofrimento aqui não vem da dor pura, mas da quebra da seriedade inflada. É a piada cósmica do inconsciente. Mostrar que aquilo que você tratava como absoluto era apenas uma construção provisória. Por isso, o trickster enlouquece quem não consegue rir. Rir aqui não é deboche superficial, é capacidade simbólica, é conseguir ver a própria imagem quebrar sem colapsar junto,
Quem se identifica totalmente com suas crenças, papéis e certezas, vive a ação do trickster como perseguição, injustiça, maldade do destino. Quem consegue dar um passo atrás percebe algo diferente, uma inteligência caótica operando. O trickster não destrói o núcleo da psique, ele destrói as máscaras endurecidas. Mas para quem confunde máscara com identidade, isso é vivido como morte. O arquétipo do trickster costuma surgir em fases de transição profunda, momentos em que a consciência precisa mudar, mas resiste. O ego prefere sofrer, mantendo a forma antiga, a atravessar o desconhecido. Então, o inconsciente intervém. Um relacionamento implode de maneira absurda. Um projeto fracassa por um erro mínimo. Uma figura admirada se revela incoerente. Um chamado espiritual vira caricatura. Tudo isso não acontece para punir, acontece para quebrar a ilusão de sacralidade inflada. O trickster é especialista em profanar falsos deuses. Onde algo é venerado sem estar vivo, ele entra com ironia. O engano sagrado é uma de suas marcas. O trickster engana para revelar. Ele cria falsas saídas, falsas certezas, falsas vitórias, apenas para mostrar que o ego estava olhando para o lugar errado. Na mitologia, ele rouba, mente, troca nomes, inverte papéis. Psicologicamente, ele faz o mesmo. A pessoa acredita estar avançando, mas está repetindo. Acredita estar desperta, mas está inflada. Acredita estar segura, mas está rígida. O trickster desmonta isso, não com argumentos, mas com eventos. Ele é o arquétipo que age fora da lógica moral, porque trabalha numa lógica mais profunda, a da transformação. O sofrimento, nesse contexto, assume uma qualidade estranha. Ele parece desproporcional, absurdo, até cômico se visto de fora. Como algo tão pequeno derrubou tudo? Essa é a pergunta típica após a ação do trickster. E é exatamente esse o ponto. Estruturas realmente vivas não caem por detalhes. Só aquilo que já estava oco desmorona assim. O inconsciente usa o ridículo porque o ridículo fura a inflação. Onde o trágico seria absorvido pelo heroísmo do ego, o cômico o desarma. O trickster não permite que o ego transforme a queda em narrativa grandiosa. Ele reduz tudo a algo banal, quase patético. E isso dói mais do que a tragédia. Rir ou enlouquecer não é uma frase poética, é uma bifurcação psíquica real. Quando o trickster age, há duas possibilidades. A primeira é a rigidez. O ego se fecha, se amargura, se sente perseguido, injustiçado, traído pela vida. Tudo vira sinal de hostilidade. A consciência se contrai, a paranoia simbólica começa. A segunda possibilidade é a elasticidade. Algo cede. A pessoa percebe o absurdo, reconhece a própria rigidez anterior e, mesmo sem achar graça, consegue não se destruir junto. Esse riso não é alegria, é distanciamento simbólico. É perceber que aquilo que caiu não era o self, mas uma forma inflada de existir. O trickster também ensina sobre humildade psíquica. Ele lembra que nenhuma verdade pertence ao ego, que toda estrutura é provisória, que toda identidade é função, não essência. Ele age como antídoto contra a sacralização do eu. Quando alguém começa a se levar sério demais, quando tudo vira missão, quando cada gesto é carregado de sentido absoluto, o trickster se aproxima. Ele é o guardião da impermanência. Seu caos não é destrutivo no sentido final. Ele limpa o terreno. Ele devolve movimento ao que estava petrificado. Na clínica, o trickster aparece em atos falhos, lapsos, esquecimentos estratégicos, em escolhas aparentemente idiotas que sabotam planos rígidos. Aparece em sonhos como palhaços, ladrões, figuras ambíguas, personagens que confundem e riem. Aparece em comportamentos autossabotadores, que vistos superficialmente parecem erro, mas simbolicamente são tentativas da psique de quebrar um caminho morto.
Ignorar o trickster é perigoso. Tentá-lo controlar é inútil. Ele não negocia com o ego. Ele só se afasta quando a consciência se torna mais flexível. O maior engano é achar que o trickster vem para destruir tudo. Ele vem para destruir aquilo que você confundiu com tudo. O sofrimento que ele traz não pede heroísmo, nem espiritualização rápida. Pede capacidade de suportar o absurdo sem fechar o sentido. Pede aceitação de que nem toda dor é nobre, nem todo colapso é épico. Alguns são simplesmente ridículos, e justamente por isso, transformadores. O trickster não oferece redenção, não promete integração, não aponta um caminho claro, ele apenas desmonta. O que fica depois não é obra dele, é responsabilidade da consciência. Se algo verdadeiro existe, ele sobreviverá ao riso. Se algo era apenas máscara, ele cairá. O trickster não constrói o novo, ele abre espaço. E esse espaço é desconfortável porque não vem com manual, mas é nele que a vida volta a circular. Talvez o trickster não seja o inimigo do sentido. Talvez seja o inimigo da seriedade falsa. Aquela que confunde rigidez com profundidade. Aquela que transforma verdades vivas em monumentos mortos. O caos que ele traz não é ausência de ordem, é excesso de vida onde havia controle demais. E diante disso, a consciência tem uma escolha silenciosa: rir, no sentido de ceder, ou enlouquecer, tentando manter intacto aquilo que já não pode ser sustentado. Talvez o caos que te visitou não tenha vindo para destruir a tua vida. Talvez tenha vindo apenas para quebrar a seriedade com que você a estava segurando. O que era vivo, ficou. O que era máscara, caiu. E o riso que sobrou, mesmo sem alegria, era só a vida se movendo de novo.